Algumas equipes já passaram de fase, então acho que está na hora da gente entender como essas equipes defendem, o que gera vulnerabilidade para elas, ou seja, qual a dificuldade defensiva que essa equipe tem. É isso que eu vou tentar trabalhar por grupo. Vou colocar alguns links não listados, vou soltar aqui primeiro. Vejam, me deem o feedback, falam se estão gostando, o que vocês acham. E depois, é claro, eu vou abrindo aí para todo mundo assistir, tentar movimentar um pouco o YouTube, tentar entender esse formato do YouTube e fazer rodar um pouquinho. E é isso. Primeira coisa que a gente tem que falar é que a seleção do México defende nesse formato aqui, nesse 4-1-4-1, né? A gente consegue ver, vou utilizar o mouse aqui para a gente poder ver certinho, mas o desenho tá bem claro. E o entrelinhas, todo esse espaço desenhado, riscado, é responsabilidade de só um jogador. Unidade quando a bola entrou nessa região, trouxe muita dificuldade à defesa, né, mexicana. Isso vai acontecer, é claro, porque quando esse jogador tem que sair, por exemplo, para cobrir algum jogador, então a gente vê, vou voltar um pouquinho o vídeo, ele exatamente nessa posição aqui, a dificuldade que ele tem em conseguir recuperar esse espaço, porque sozinho não tem como, gente, sozinho não tem como recuperar esse espaço, então o jogador da Tchequia consegue dominar e ter tempo para finalizar, uma finalização perigosa. Uma outra variação que a equipe mexicana fez é colocar 5 jogadores lá na última linha, e aí, pelo fato de colocar 5 jogadores na última linha, quem era responsável por andar para frente, para pressionar o adversário, eram esses jogadores. A gente vai ver até aqui, né, muito parecido com o que a gente viu, 5-4-1 aqui dessa vez sem desenho, mas muito claro, ó, 1, 2, 3, 4 e um jogador lá na frente. Tem um jogador aqui na direita que a gente não consegue ver, mas 5-4-1. E a ideia é essa: os jogadores lá da última linha vão ter que pressionar muito longe, né? Uma distância muito grande também. Então, apesar do México ter dinâmicas ali para fazer essa pressão, eu acho que essa pressão é muito longe. E isso vai fazer com que os jogadores, quando a equipe adversária conseguir trocar passes um pouco mais rápidos, você vai ver que o jogador recebe, gira. A Coreia acho que acabou frustrando algumas pessoas, inclusive eu particularmente. Mas a gente viu que o México sofreu bastante com isso. Os jogadores conseguem ter tempo para dominar e decidir com calma, e isso é muito ruim no futebol. E ele fica com foco muito grande na bola. E aí, ó, o que acontece é, olha todo esse espaço que o jogador aqui da África do Sul vai receber, que foi o segundo lugar. E a gente vê, ó, que esses dois jogadores estão se comunicando ali em campo, né, tentando falar, olha, eu vou, vai nesse daqui, eu marco esse que tá pela lateral, eu vou na bola. E essa dúvida é o tempo necessário para, se você tiver um jogador com qualidade que joga dessa distância aqui, meu amigo, ó, cruzamento na cabeça, beleza, quase que gera ali uma oportunidade de perigo. Então, nem todas as oportunidades que eu trouxer vão levar a gol, né? Vai sair um gol. Muitas delas o adversário tem dificuldade e acaba cedendo a oportunidade ao adversário. Esse é o principal. Então, o que a gente precisa entender é exatamente isso. Quando esses jogadores fazem esse movimento, abre esse intervalo também muito grande. Isso é um nome legal para você. Fala aí, pessoal, do Tatiquês, essa janela aqui, ó, que a gente vê aumentando entre o zagueiro e o lateral, entre o zagueiro e o zagueiro. Esses intervalos, essas janelas são muito fundamentais para o futebol. Então, quando tem uma equipe que consegue brincar bem com esses espaços, normalmente você vai ter uma equipe que vai ceder muita oportunidade ao adversário. E é por isso que eu acredito que o do México é uma das que mais vai sofrer nessa segunda fase. E vamos embora direto para entender como que a África do Sul sofreu ou deixou os adversários criarem as suas oportunidades. Bom, a África do Sul vem com um modelinho um pouquinho diferente. É uma equipe que pressiona no 4-3-3, marca no 4-3-3, mas deixa muito distante as linhas. Os jogadores são muito espaçados também. A questão, eu acho que da seleção africana é que quando ela faz essa mudança aqui em alguns momentos, né, de pressionar ao invés do 4-3-3 para um 4-4-2, ela cede muito espaço do lado, né, nas laterais da segunda linha. Então a gente vai ver que vai sair um desenhozinho onde a gente vai ver que exatamente esse intervalo, esse espaço onde os jogadores da Coreia recebem, tem 4 jogadores da Coreia contra 3 jogadores só da África do Sul. Então já tem uma vantagem de número e ainda assim tem a vantagem de posição ali, a vantagem posicional, né? Já está mais posicionado naquele lugar. Muito perigoso e mostra que a seleção tem uma dificuldade muito grande. Ó, 3 da África do Sul contra 2 da Tchequia.
e mesmo assim a seleção não conseguiu defender, porque os jogadores focam muito na bola, o foco deles na bola é muito maior do que nos adversários e tem uma dificuldade grande aí para poder equilibrar isso. Lateral sendo batido aqui embaixo, né, bem aqui pertinho de mim. Mesmo assim, ó, vai passar aqui. Olha o jogador onde vai receber. Deixa eu mudar minha câmera de posição aqui. Que a minha câmera fica. Essa é uma crônica, essa é uma dificuldade muito grande que a África do Sul tem. É a defesa nos várias oportunidades que o México teve e o México conseguiu criar um volume bom de jogo para poder ter esses cruzamentos pelos corredores laterais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, sofre muito a seleção africana. Eu diria até que do lado direito sofre mais. Outra coisa que eu senti é que essa seleção africana, em muitos momentos, não consegue ajustar a altura da sua linha. Então, esses são os jogadores que jogam na segunda linha de marcação da África do Sul, e isso é o motivo principal para que essa seleção dê tanto espaço, essa bagunça que fica aqui no meio de campo, os jogadores não conseguem ajustar, a altura é completamente diferente dos quatro, e isso gera espaço para quem está fazendo o cruzamento, exatamente nessa região que a gente falou aqui, um pouquinho depois da área ali, da intermediária. Olha a última linha também bagunçada, que foi inclusive o lance da expulsão, né? Completamente bagunçada, desorganizada aqui a linha da África do Sul. Isso é uma percepção que os jogadores precisam ter ali dentro de campo, não tem como o treinador intervir nisso. E de novo o espaço trazendo para trás, esse espaço ali eu acho que é o principal que a gente precisa sempre lembrar. A gente fala, né, desse cruzamento dos 3/4, dessa região aqui, mas esse intervalo é um intervalo crucial e fundamental para que a equipe do Sul não consiga defender essas situações de cruzamento e gere muitas oportunidades aos seus adversários. Esse foi o resumo, esse foi o vídeo de quais são as vulnerabilidades da África do Sul e da seleção mexicana, que foram respectivamente segundo e primeiro lugar no grupo A.